Hello, my students. How are you? Eu sou o professor Fábio e estamos começando hoje uma aula de inglês. Esta é uma série de vídeos chamada de Basic English. São temas de inglês voltados, sobretudo, para aquele que tem muita dificuldade com temas mais básicos, conceitos mais essenciais do inglês e que normalmente passam batidos ou que vocês eventualmente têm mais dificuldades. Então, por que Basic English? Por que essas noções de Basic English? Porque, pelo menos para mim, é muito necessário que conceitos como pronomes, como alguns tipos de verbo, algumas construções, vocês dominem melhor do que a gente começar a falar de construção de verbal tenses, de adjectives e coisas do tipo. Então vamos começar a trabalhar com isso. Então hoje são os personal pronouns. E personal pronouns em inglês são coisas que parecem fáceis. Muita gente vê isso daí no começo da sua vida escolar, mas, para falar a verdade, não é tão simples assim. Em primeiro lugar, vamos entender que em inglês a gente não tem tantos pronomes pessoais como nós temos em português. Isso é muito importante. Por quê? Em língua portuguesa, a gente tem, primeiro que pronomes em português, a forma como a gente encara pronome é um pouco diferente. Primeiro porque em inglês nós dividimos os pronomes pessoais em dois tipos: os subject pronouns e os object pronouns. Quando nós falamos de subject pronouns, estamos falando sobretudo de pronomes que funcionam como sujeito. Ou seja, eles são colocados numa posição anterior à do verbo. A gente já vai explicar um pouco melhor essas diferenças. E os object pronouns, eles funcionam como objetos. Ou seja, são colocados sempre depois dos verbos. Nunca se esqueçam dessas definições, porque a gente vai retornar nelas constantemente ao longo dessa aula. Então vamos rever isso aqui com os subject pronouns. Os primeiros subject pronouns são I, you, he, she, it. Esses são subject pronouns no singular. A gente também divide em inglês em primeira, segunda e terceira pessoa. Só para retomar assim bem rapidinho, de forma bem didática, primeira pessoa sou eu mesmo. Segunda pessoa é quando eu me dirijo a alguém, no caso é o você ou vocês, quando a gente vai lidar com plural. E terceira pessoa é de quem se fala, é o ele e o ela, no singular, e ele e elas no plural. Olha só que coisa, quando a gente está falando de inglês, muita gente se confunde, muita gente tem problemas quando a gente começa a trabalhar com esse tipo de construção. Por quê? Vamos começar a falar primeiro do I. I é a primeira pessoa do singular, então first singular person. Então sou eu. Independente de qual lugar onde essa palavra vai aparecer, esse pronome, sempre escreva com inicial maiúscula. Então, I. Aí nós vamos ter you. E note bem a pronúncia, é you. E nós vamos falar you, como muita gente fala. Fala you. A pronúncia, por acaso, não é muito diferente da letra U. Em inglês fala you também. Tanto é que em linguagem de internet, quando as pessoas vão simplificar, não é incomum você colocar simplesmente a letra U para você resumir, porque o som é o mesmo. Então, you. Agora, vamos começar um pouquinho a complicação. He é ele. She é ela. It. E notem bem a pronúncia, não é it. É it. É ele e ela. Só que a gente utiliza it quando nos referimos a qualquer coisa que não seja pessoa. Essa referência em inglês, ela parte da ideia de que você tem ele e ela para coisas que são
seres humanos, e o it para todo o resto. Em particular, muita gente falante de inglês utiliza o it para falar principalmente de animais de estimação, o que é perfeitamente aceitável. Então, quando você vai se referir a um gato, a um cachorro ou qualquer coisa do tipo, dificilmente você vai utilizar it. Você vai utilizar o he ou o she para se referir. E aí, I'm explaining grammar. Note o uso do I. Eu estou explicando gramática para vocês. And you are watching me now. Você está me assistindo. Ou vocês. Porque eu estou falando para mais de uma pessoa nesse momento. No momento que vocês estão assistindo esse vídeo, mais gente está me assistindo. Então é mais de uma pessoa. Você, indivíduo, está me assistindo sozinho, eu acredito. Mas muitas pessoas podem estar me assistindo ao mesmo tempo. Então, voltando aqui para os subject pronouns, é basicamente isso. Então, you, he, she e it, e o I também, são todos pronomes no singular. Vamos a alguns exemplos. He likes chocolate cake. Ele gosta de bolo de chocolate. Eu estou falando de um rapaz. She studies French literature. Ela estuda literatura francesa. Eu quero que vocês observem. Note que o she, o he, o I, o you, em todos esses exemplos, o verbo está sempre depois do pronome. É claro que há algumas regras do tipo, eventualmente quando você tiver um advérbio de indicação de tempo, como always, never, already, yet, eles eventualmente podem aparecer entre o sujeito, no caso o pronome sujeito, e o verbo. Mas, no geral, independente do verbal tense, dependendo de qual verbo que você tiver aí, o sujeito, o pronome sujeito, aliás, sempre vai aparecer antes. Isso vai ficar muito mais claro quando a gente falar dos object pronouns, que inclusive é muito mais complicado isso, porque no português nós temos uns truquezinhos aí que atrapalham um pouquinho a gente. My car is broken. Meu carro está quebrado. It needs to be repaired. Ele necessita ser reparado. Esse it retoma o termo my car. Em português, veja que eu digo ele precisa, ele necessita. Em português, nós não temos um pronome para se referir a coisas. Aliás, em português, independente se for pessoa ou se for coisa, o gênero sempre vai ser utilizado ele ou ela. Porque nós não temos, gramaticalmente falando, uma palavra que designa coisas. Em nenhuma língua, aliás, a gente tem alguma coisa fora do ele e ela. O que a gente vai ter, com as línguas como inglês, eu sei que no alemão tem algo parecido, é um terceiro pronome para coisas que não são pessoas. Então, it é para designar coisas que não são pessoas. Então, it needs to be repaired é para designar o my car. Então, o meu carro precisa ser reparado. Ele precisa ser reparado. E aí nós chegamos no plural dos subject pronouns. E aí são só três. We, que somos nós. You, que são vocês. E o they, que aí você utiliza para eles e elas, aí independente de ser pessoas ou não. Só que você pode me perguntar, oh teacher, mas you também é singular. O que eu faço? Aqui tem talvez uma coisa que vai deixar vocês um pouquinho desesperados, mas não é para tanto. No inglês, não faz muita diferença quando você utiliza you, porque você sabe que é uma pessoa falando para outra.
O que vai te dar a noção de singular ou plural é o resto da frase. Então, sozinho, se você vê isso daí, o you sozinho, você provavelmente vai interpretar como uma pessoa. Como, aliás, é o mais comum no inglês, sempre que você vê you e você não tiver nenhuma outra referência, entenda sempre como singular. Essa é uma noção que é muito mais fácil para gente não se perder. Então apareceu you, sem nenhuma referência, é o você. Com referência, aí você já pode deduzir que possivelmente pode ser plural. E o they, eles e elas. Por que o they ele serve para os dois? Aí vem uma sacada muito inteligente do inglês. No geral, exceto quando são pessoas, a maior parte das palavras do inglês não tem masculino e feminino. A bem da verdade é essa. Então, exceto por pessoas, aí você vai ter os nomes próprios, os proper nouns, como eles chamam, você não tem nenhum substantivo que, por exemplo, vamos pegar em português, caneta e cinzeiro. Caneta em inglês, em português, aliás, é feminino e cinzeiro é masculino. No caso do inglês, não tem diferença para ela. Em termos de gênero gramatical, como você não tem uma marcação de gender aí, a gente diz que em inglês é ungendered, né, que é não marcado por gênero, na hora de formar plural, simplesmente é plural. Então, a gente em português, se vocês forem pensar isso aqui em português, é que a gente coloca eles e elas. Mas no inglês a gente interpreta que é um pronome para designar alguma coisa no plural. Eu falo de algo que é mais de um. Essa é a explicação. E aí, they're playing soccer. Então, eles estão jogando futebol. Lembrando, soccer é a palavra americana. No resto do mundo que fala inglês é football. Right? E aí, nós temos os object pronouns. E é aqui que a coisa fica interessante. Os object pronouns, vamos pegar aqui alguns exemplos de frases e analisar. Give me a minute, please. Me dê um minuto, por favor. She will buy you an expensive gift. Ela irá comprar para ti, ou comprar para você, ou comprar-lhe um presente caro. Liz lost the keys and can find them. Esses pronomes que eu deixei marcado em vermelho, eles são equivalentes ao que a gente chama em português de pronome oblíquo. Só que aí, qual que é a confusão que muita gente faz? No português, nós temos duas categorias de pronomes oblíquos, os oblíquos tônicos e os oblíquos átonos. Por conta disso, eu posso dizer em português assim, vamos lá. Liz perdeu suas chaves e não consegue encontrá-las. Eu posso falar isso ou eu posso dizer, eu não consigo encontrar elas. Elas é um pronome oblíquo também em português. Só que em inglês, elas a gente coloca como they, que seria um pronome sujeito. Então, um dos erros mais frequentes que as pessoas têm quando vai referir pronome sujeito, pronome objeto, é que elas colocam esses pronomes sujeitos depois do verbo. Isso é errado. Então, qual que é a regra aqui dos object pronouns? Os object pronouns são referências que você vai colocar sempre depois do verbo. É claro que colocar depois muitas vezes não vai ser imediatamente depois. Mas no inglês quase sempre vai estar colado com o verbo. Então note que o me, you, them estão coladinhos com os verbos. Então isso daqui já nos quebra um galhão. E aí, para facilitar a vida de vocês, eu fiz uma tabelinha com os equivalentes. I, que é o eu, tem o me como equivalente do object pronoun, que é o me, o mim, o a mim. Em português, eles vão equivaler a mais ou menos as mesmas coisas dos oblíquos numa palavra só. Aí, eventualmente, você vai precisar colocar o to me, o for me e equivalentes. You
tanto no singular quanto no plural, continua you. Isso não muda. He vira him. She vira her. It continua como it. Us vem do we. E o they vira them. Tá? Então, repitam comigo. Me, you, him, her, it, us, them. Só que tomem cuidado para vocês não confundirem them com them. Por quê? Aqui vem um outro probleminha de pronúncia e de sons que a gente tem que tomar muito cuidado. Muito, muito, muito cuidado. Em língua inglesa, vocês têm dois sons que são bastante problemáticos. Nesse caso, o M e o N. Em português, nós não temos uma diferenciação da nasalização do M e o N. Então, quando você fala them e them, tentem praticar esses sons que eu estou falando de them e them. Cuidado para não falar do them, que aí é uma palavra que não é muito bonita de se falar. Them e them. Tentem falar desse jeito para vocês não trocarem os sentidos. E alguns exemplos para a gente poder terminar essa aula. Eu trouxe algumas coisas. She asked me to wait here. Ela me pediu para esperar aqui. No caso, eu gostaria só de ressaltar que, do contrário do português, o inglês não tem aquelas coisas de fator de próclise, fator de ênclise, fator de mesóclise. Mesóclise nem se usa mais. Você não tem que, por exemplo, eu tenho que jogar o pronome antes, depois. O inglês, pronome sujeito é sempre antes do verbo, pronome objeto é sempre depois do verbo. Não tem conversa. Então, she asked me to wait here. Então, ela me pediu para esperar aqui. Lembrando que o verbo to ask aqui não é perguntar, é pedir. To ask pode ser interpretado como perguntar ou pedir alguma coisa para alguém. Normalmente quando você pede, você utiliza o ask. I give you a second chance. Na verdade é chance, é que eu errei a grafia. Então eu dei a você uma segunda carga, eu errei aqui. Vou aproveitar e vou até voltar aqui. I give you a second chance. Finge que esse G aqui é um C. Esse aqui foi um erro gravíssimo na hora de gravar essa aula. Eu não vou editar isso aqui para corrigir o erro. Então, I give you a second chance. Finjam que isso aqui é um C. Eu dei a você uma segunda chance. Note aqui um pronome sujeito e aqui um pronome objeto. Só é uma coisa complicada quando você, por exemplo, tem o you, mas o you é tranquilo aqui nesse contexto. E o último, antes da gente finalizar a aula e fazer algumas considerações. Please send them these packages. Por favor, mande-os estes pacotes. Então, mande-os ou mande-os esses pacotes, mande para eles. Aqui também algumas observações. A gente tem aquela coisa assim, mande para eles, mande-os. Quando eu coloco o pronome ou a preposição, quando eu não coloco. Em inglês, a coisa de ter verbo transitivo, não transitivo, ou transitivo direto, indireto, isso é um pouco diferente em inglês e em português. Não seguindo português para vocês definirem transitividade. Tá? Isso daí vocês têm que consultar no dicionário para saber se precisa de uma preposição ou não. E aí, para a gente finalizar, basicamente é isso que é pronome sujeito e pronome objeto. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Nos vemos na nossa próxima aula e um grande abraço para todo mundo.